Bem-vindo ao Cura Livre, mais um episódio. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Maiara e a gente vai falar sobre um assunto que é muito delicado e ao mesmo tempo faz parte de nós mulheres, mães, amigas, avós, tias, não importa, qualquer mulher. E é algo que eu gostaria de entender, né? Que é falar sobre por que nós, mulheres, nos esquecemos, né? Em que momento isso acontece. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu gostaria que a Maiara, minha convidada, se apresentasse, falasse um pouco de si. Vamos lá, Maiara, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Então, me Obrigada fala um pelo pouco de convite. você, quem é a Maiara? Então, eu sou a Maiara Sena, né? Sou natural de Minas, moro aqui em Salvador já há mais ou menos 8 anos. Você conhece um pouquinho da história. Sou a mãe do Rafael, do meu pequenininho, que vai fazer 5 anos agora. Tenho uma clínica, né, integrada, trabalho com estética, com mulheres, com muitas mulheres também. E lido, né, o tempo todo com esses desafios, né, que somos nós, os nossos sentimentos, né? Então, eu estou aqui em Salvador, continuo e pretendo viver aqui o quanto a vida me permitir. Amo Ótimo. esse lugar. Vou te fazer uma pergunta, assim, na verdade, a gente vai fazer uma troca aqui. A gente se conheceu Sim, na pandemia. Né? Você trabalhava no shopping da Bahia e eu, na época, tinha algumas lojas espalhadas por Salvador e uma delas era o Shopping da Bahia. E sim, eu estava num momento que eu estava me redescobrindo por N razões. Né? Eu estava começando a voltar para mim, depois de tantos anos vivendo em função externa e não interna. E é nisso que eu quero chegar. sim. Por que você acha, né, que a gente, como mulher, e assim, tem mulheres que não, mas a gente está trabalhando aqui com 95% das mulheres, não com as exceções, a gente está trabalhando com as regras. Por que nós, mulheres, quando. Isso independe do nosso estado civil, enfim, a gente se esquece em algum momento. E a gente começa a priorizar outras frentes, trabalho, pessoas, filho, Sim. marido, empresa, não importa. A gente se coloca por último. E aí vem, e eu vou engatar, e aí você me responde a sua opinião sobre isso. Aí vem algo muito profundo que acontece com a gente, que dá aquela destruída, que dá aquela desmontada, Sim, que você se que vê assim desmoronada, aí você fala você não assim, e sabe agora? Você é obrigada a se assim. enxergar. E aí você tem essa opção ou não. Sim, temos E aí essa eu queria opção ou não. entender qual é esse momento e por quê? Márcia, eu vou falar talvez um pouco primeiro comigo, né? Como você falou, eu te conheci É, nessa fase e isso acontece o tempo todo. Chega no consultório muitas mulheres em busca de se conectar novamente. E muitas vão justamente primeiro atrás da sim, aparência, sim, né? Do físico. E eu acho que todas nós, em algum momento, nos esquecemos. Seja pelo peso da maternidade, quando a gente vira mãe, né? Comigo foi assim. Depois que eu virei mãe, eu me dediquei totalmente ao meu filho, ao meu, né, meu marido na época, à minha família. Então, eu não conseguia ter tempo pela demanda que estava, né, em cima da mãe, da mulher principalmente, que por mais que você tenha ajuda, essa demanda ela é é sua. sua, né? É totalmente sua. É você que precisa amamentar, é você que precisa dar o colo e talvez, né, quem está próximo não consegue entender, ou porque não foi, ou porque já foi, mas faz parte, né? Cada um passa por isso mesmo. Então, eu me vi muito perdida depois. Eu Entendi. passei a não entender mais o que eu gostava, eu não fazia mais nada por mim. Se eu gostava de um esporte, quando adolescente, eu parei de fazer, parei de me cuidar muito mais. Comecei a me dedicar à minha família, ao meu, né, ao meu filho e às pessoas que eu cuidava.
E comecei a me esquecer E também. vamos ver se você concorda comigo, que me veio aqui até o insight. Existe uma crença limitante misturada com o sentimento de culpa que é imposta a nós, mesmo que inconscientemente, mesmo que nos bastidores, por todas as mulheres que estão em nossa volta, Sim, de que quando você casa e quando você tem filho, a prioridade são eles. justamente. Isso Eu é estou falando imposto. aqui agora exemplo de mulheres que têm filho, mas eu vou usar outros exemplos de mulheres que não têm filho, de filhas Sim. mais velhas, de tias, enfim. Pronto. Mas é imposto, mesmo que nos bastidores, subliminarmente, né? Uhum. E muitas vezes, 99% das vezes, por outras mulheres, Sim, que o que importa, a prioridade, o que importa é a sua família que você constituiu, o seu marido que você tem, o seu lar e pronto. justamente. E aí você se deixa, né? Você se esquece. Quando você começa a voltar à vida, a entender de novo o que está acontecendo, que comigo demorou, e quando eu entendi, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu já não sei mais do que eu gosto, o que eu quero fazer, o que me dá, né, me dá prazer como mulher, Pois como é. pessoa. E isso vem também. Eu sou a filha mais velha. Eu acho que eu sempre carreguei muito mais esse peso também, né, dessas responsabilidades. Acredito que muitas mulheres também passam por isso, né? O peso de ser a mais velha da família, a irmã que precisa carregar os irmãos, e aí depois você também, Sim. né, se vê E o nesse... peso, agora eu vou falar um outro exemplo, a mulher que não casou e que não teve filho, mas ela é empresária, empreendedora, ela tem um próprio negócio. Sim, Aí ela cuida do esqueleto, né? Porque ela tem que fazer a imagem, ela cuida. sim, Mas o negócio dela é network, é fazer contatos para ganhar mais dinheiro, né? Mas tem um lado muito profundo dela que ela não tá cuidando, que é o feminino, não o feminino de ser feminino, é o feminino, porque daí ela fica muito masculina. Porque ela justamente. precisa que o masculino dela se sobressaia para que ela possa fazer essa parte, né, de Sim, trabalho e tal, que é o lado que nos faz andar para frente. E aí o feminino dela ela deixa de lado, a espiritualidade dela praticamente não existe, porque ela está conectada 100% no material. O mental dela é zero, porque ela não tem tempo nem de pensar no que ela precisa trabalhar ou não. E o que acontece? A nossa vida ela não é linear, ela é em espiral. justamente. Então ela tá sempre assim, ó. E vai chegar um Sempre determinado mudanças, né? momento que essa mulher, super bem-sucedida financeiramente, super rica, super, enfim, que é o que ela queria, ela vai ter alguma coisa no processo dela que vai fazer ela começar a se enxergar. Enxergar no quê? A sua essência, as suas Sim. necessidades reais, Quem é né? você, né, no seu íntimo mesmo? É isso. Então, toda mulher, independente da jornada dela, da caminhada dela, se ela não trabalha pilares nela, Uhum, ela vai em algum momento sucumbir. com certeza. E esses pilares são, primeiro, nela, o mental, o espiritual, o emocional e o físico. Para que ela esteja integrada nesses pilares, para que daí ela possa fazer o papel dela que ela tem que fazer, um papel de mãe, um papel de esposa, um papel de empresário, um papel não importa. Justamente. E nós, mães, temos, quando a gente é mãe de menina, principalmente, menino a gente tem que dar consciência do respeito, né? Tal. Mas quando a gente é mãe de menina, e a gente já entendeu, a gente já passou por esse furacão, já deu a queda, a gente tem a obrigação, como mãe de menina, mostrar para ela um caminho para que ela não precise passar por tudo isso. Para enxergar, para ela se Importante. enxergar. É, importante. Importante não só com uma mulher, mas com o nosso filho, né? Como homem também, Exatamente. para que ele lá na frente, não passe ou não faça com que alguém, né, Eu acredito, próximo Má, a que não ele... cabe mais nessa era que a gente está, nesse processo que a gente está vivendo, permitir mais que meninas novas, que vão se tornar mulheres, caiam nos mesmos erros que nós que já temos passado, cara. Ah, mas as pessoas Aprender. precisam viver suas experiências. Não, elas precisam e vão viver, Sim. mas com uma consciência diferente. Eu acho que você pode ensinar, nem tudo você precisa viver para aprender. Exatamente. Né? Hoje eu busco isso. Eu quero aprender com pessoas que erraram para que eu não erre tanto. Exatamente. Né? Na minha área hoje, como profissional, como empresária,
eu quero te ouvir, eu te ouço, né? Você me dá, Sim. né, me dá muitos caminhos, me ajuda de muitas formas. Eu não necessariamente preciso viver aquilo se você já viveu e viu que não dá Exatamente. certo, né? Então, ensinar para os nossos filhos, para nossas crianças, para as pessoas que estão próximas, que a gente pode também mostrar que o outro já fez esse caminho e que não é por aí, né? E não necessariamente você precisa E o passar por outro que tudo. fez o caminho e está realmente disposto, sem arrogância e sem achar que o caminho dele é o verdadeiro, mas entendendo que é um processo que ele viveu, de que ele tendo aquele processo naquele caminho, aconteceu qual coisa. Não necessariamente vai acontecer com você também, mas é muito provável Que sim. que aqui sim. É. Porque as pessoas, os personagens mudam, tal, mas é tudo a mesma coisa. Mas é tão lindo quando a gente se descobre, né? Nossa. Eu falo que a mulher, né? Porque nós estamos falando muito mais sobre as mulheres e somos mulheres também. Eu estava comentando esses dias, eu falei, gente, é lindo quando uma mulher ela se descobre novamente, quando você renasce, né? Nós temos esse poder de ser como uma águia Sim. mesmo, né? De repente você vê aquela mulher ali dando conta da família, dos filhos, se esqueceu, engordou, mudou e de repente essa mulher se enxerga de novo e você fala, gente, o que aconteceu? É engraçado você estar falando Né? de Que linda, engordou. como mudou, como, né? Você voltou a ser você mesma. Eu ouvi muito isso, até Isso é muitos muito pacientes lindo. mandavam mensagem para mim, estou adorando lhe ver agora. Como que seu brilho voltou? Como que você está diferente? Quando você consegue, né, entender o que é você, quem é você de novo. Tem né? uma moça aqui, muito querida, ela vai Sim. assistir isso que eu tô falando, mas enfim, ela tem um pet shop, que é onde o meu cachorro vai fazer os tratamentos dele, né? E ela até faz o tratamento dele, assim, incrível. Aí ele faz spa. Ah. E aí ele fica de olho fechado, com as pernas abertas, a boca. Ai, ele só tem 2 dentes aqui, mas enfim, é uma graça, né? E aí, a gente estava conversando ontem, e ela estava falando, Marcinha, eu peguei do tratamento do meu marido uns monjaros. E aí eu peguei e apliquei 3 doses em mim, assim, tal, enfim, resumindo. Aí ela disse que perdeu lá uns 3, 4 quilos, não lembro direito. Só que ela falou que isso mudou tudo Pra nela. ela, né? Ela comprou roupa nova de academia. Ela voltou a ir pra academia. Ela falou assim, eu não quero me sentir como eu estava me sentindo antes de ter perdido esses 3, 4 quilos. Então, cria uma consciência diferente. Ela começou a se olhar no espelho Começa de a se outra olhar forma. diferente, Então, né? assim, a gente está falando de se descobrir e a gente está falando aqui de um dos pilares que é a parte física, que faz diferença. Mas, quando você trabalha o seu autoconhecimento e você não permite mais que menos do que você merece chegue até você, que você não se relaciona mais por carência ou por sei lá o quê, e você começa a trabalhar sua energia, quando você entende o valor que você tem de fato, e não importa se é filho, se é quem for, começa a olhar para você de uma forma muito diferente, a ponto de não até pode Permitir, tentar né? te desrespeitar de alguma forma, mas você já não permite mais aquilo e não precisa brigar. Eu acho que isso até é involuntário, É não sei o que involuntário. acontece. Existe uma barreira Isso. quando você começa a se descobrir, né, na sua espiritualidade, na sua essência, né? Porque eu acho que tudo caminha junto. O corpo, muitas Isso. vezes, é o primeiro É passo. isso, é A ele que faz beleza, é ele que você dar faz. aquele... Pronto. Porque eu vejo isso, né, no Sim. meu dia a dia. A primeira coisa que a gente quer ou é emagrecer, ou é melhorar, isso. e buscar na estética. Aí depois você começa a entender que tem, nossa, uma infinidade, né, de outras áreas que você precisa buscar de novo ali, aí você vai para sua espiritualidade, e aí nada mais, tá tudo casado, Tudo tá casado. tudo junto. E nunca mais termina. Nunca mais termina, e essa busca, ela é E nunca mais constante, termina. E né? quando você se fortalece nesse processo, você fica sozinho. Solitário mesmo. Coincidentemente ou não, as pessoas desaparecem, Uhum. né? Todo mundo desaparece. E você começa a entender
que você não tinha ninguém. É a solitude também, É a né, que a solitude. gente Mas aí tem que você passar, entende né? que você é querido, você é quisto, desde que você não esteja melhor do que ninguém, ou que você não melhore, porque enquanto você não estava bem, você era útil para aquele por alguma forma, ou para fazer ele se sentir melhor do que você, ou para ele se sentir útil em te ajudar, É, enfim. é Então tá tudo triste. bem, é o ciclo da vida. Porém, quando você chega nisso, você também entende que uma das coisas principais que você tem que se preocupar, eu falei isso até pra guria aquele dia que a gente estava no almoço. Sim, Eu sim. falei pra ela, não se preocupe tanto em network, Eu me lembro. não se preocupe tanto em fazer negócios, se preocupe em ter uma amiga, É. uma, não importa, é tão difícil, uma que você não precise ligar, porque mesmo que você O não ligue, tempo ela continua sendo todo, sua mas amiga. sim. Você não precisa falar nada, ela sente. E E você engraçado que a sabe que gente você tem pode contar, e você né? sabe que a gente tem essa sintonia. Eu estava até falando, existe essa coisa. Eu não preciso estar 24 horas, não preciso ligar, não preciso sair, não preciso dormir, não preciso fazer nada. Mas eu sei Sim. que, se eu qualquer coisa que eu falar, ela vai me escutar e vice-versa. É alguém que você pode contar, É né? isso. Porque nós temos diferentes tipos de Sim. amizade, né? E amizade é isso, pode passar o tempo que Não for, importa. o ano que for, né? Mas você sabe que é alguém que, se você ligar, vai te ouvir. E, na verdade, Que não é familiar, tá? É, A gente às vezes acha, é minha irmã e minha melhor amiga. Não. nem sempre. Sabe por quê? Ela tem a vida dela, ela tem as coisas dela, ela veio da mesma criação que a sua, então ela Tá tem as passando por questões. desafios também, Nem tudo né? você vai poder Parecidos. falar, porque não vai entender. Eu falo isso até com minha irmã, sabe, Má? Que a gente Sim. discute, né, sobre a minha vida com os meus pais foi diferente do que ela teve. Nós temos 13 anos de diferença. E às vezes eu falo com ela, eu falo, Sara, o que você vivenciou e que eu vivenciei são Foi coisas totalmente diferentes. Nossos pais naquela época eram diferentes do que foram Sim. com você, e que bom que foi para melhor. Isso. Mas eu não posso ter o mesmo olhar que você Não. tem para a relação que eu tive, né? Então, por mais que nós somos filhos dos mesmos pais, os nossos relacionamentos, a nossa relação São configurações totalmente diferentes. são diferentes. Então, nem sempre o seu irmão Não. vai entender isso, né? E aí, às vezes, você consegue que uma amiga, né, te ouça, te entenda melhor, muitas vezes, né? Na verdade, assim, o que eu mais senti quando eu tive o meu desmoronou o meu torre. castelo, minha torre. Torre desabou. E aí eu acho engraçado que assim, a minha torre desabou em tudo. Não foi assim, Não, peraí. vem tudo junto. Ai, peraí, deixa eu desabar Não, desabou geral. Geral. Tirou meu chão. Eu até falei isso pra minha terapeuta, assim, o que eu senti falta foi de falar pra alguém, assim, primeiro que assim, não teve, e quem me assistir pode falar, eu acho que eu fiz. Não fez, né? Não fez. Já digo, Já né? digo que não fez. Se você tá na dúvida se você fez, não, você não fez. Tipo assim, você precisa do quê? Justamente. Não. Não tive isso. Talvez porque não soubessem como reagir, ou o que falar, não importa. Não tive, eu tive que pagar. Uma vez, Cara, essa pergunta foi muito profunda. Sim. Que alguém falou assim pra mim, você tem pessoas que te escutam, tal? Eu falei, tenho. Quem? Aí eu comecei a falar, é a minha massagista, a minha terapeuta, não sei o quê. Ela falou, não, alguém que você não pague. Eu falei, não tenho. Tá vendo? Dói, Então, né, assim, da gente... eu não tive isso. Eu não tive alguém que falou assim pra mim, você quer vir pra cá ficar uma semana comigo? Quer que eu fique aí com você uma semana? Só pra te ouvir, né? Às vezes é isso que a gente precisa. E teve uma só. ocasião, que eu não vou falar aqui, mas quem fez vai entender, que quando eu, inclusive, falei de uma situação que me magoou muito, você sabe dessa história, eu tive que ouvir assim, desencana, você achou o quê? Que não ia fazer isso? Não é o que a gente está esperando. Não era o que eu queria ouvir. Né? Eu queria ouvir assim, não, olha, tá tudo bem, faz parte, qualquer coisa, ou nada. Não fala nada, só me escuta. E é engraçado que você falando de desmoronar tudo, e todo mundo, eu acredito que todo mundo, porque quando eu converso com alguém que passou pelo que a gente passou, né,
por separação, por empresas, enfim, por todas as áreas. Vem tudo junto, Vem. gente. Você você recomeça do zero. do zero. E aí se você não recomeça, até dentro do seu, nem sempre Sim. quer dizer que você tem que se Sim. separar, Sim, um não rompimento. precisa. Não é sobre isso. Mas você até dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, se descobre ali e recomeça Na verdade, a diferente, gente está aqui né? hoje para falar para as mulheres que elas não precisam chegar onde a gente chegou para elas conseguirem ter a Sim. mudança. Elas podem manter o casamento. Se existe amor, Com certeza. elas podem manter o casamento. E devem, E né? devem. O que elas têm que fazer é se autoconhecer. Então aqui está até a pergunta: como é que começa a mudança? Aonde começa? No autoconhecimento. Você olhando para você, dentro de você, o que você Né? gosta. O que você gosta, o que você Quem é prioriza, você? cuidando de você dentro do que você pode. A gente está falando também aqui, a gente não pode esquecer que tem pessoas que não têm condição financeira para fazer tratamentos e tal. Não, tudo bem. Mas o que você pode fazer por você? É um cafezinho uma vez por semana? É ter um tempinho só para Qualquer você coisa, ali, né? É comprar passar um pedra-pumes no pé, né? E colocar num balde, numa bacia. Sem ter alguém ali lhe interrompendo, né? É o seu momento. É o seu momento, tem um momento para você. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas uma bacia você tem. É. E uma pedra-pumes todo mundo tem. E se não tem, custa R$1. E só parar ali, né? Cara, se fecha dentro de um cômodo que você tiver, põe uma água morna ali, joga um sal grosso, pega a pedra-pumes, coloca o pé, porque o pé é quem te carrega. Verdade. E a gente não cuida do pé. Eu não tô falando de fazer a unha do pé, eu tô falando de cuidar. Uma massagem, né? O De relaxar. pé é quem abre caminhos ou fecha caminhos para você. E a nossa base, né? É a nossa base. Então, assim, o pé você tem que cuidar de várias formas, principalmente energeticamente. Então, manter o pé limpo, bem cuidado. Depois, quando você vai sair de casa, que é uma dica para prosperidade, para abundância, para abrir caminhos, para te ajudar, perfume seu pé. Ah, que delícia. Eu sempre passo um hidratante, um olhinho. Não, além do hidratante, acabou perfumar, tudo, né? você pega o seu perfume, ó, põe no seu pé, porque ele vai abrir os seus caminhos. E a prosperidade começa por onde? Por onde você anda. Seus pés, né? Pelos seus pés. Você não está perfumando para alguém cheirar seu pé, você está perfumando energeticamente para mostrar que ali é o seu começo de um caminho. Né? Então, outra coisa, isso tudo é busca. Eu estou sempre buscando, aprendendo. E a gente aprende o tempo todo, É isso. né? Nessas trocas. E a gente não precisa cair para poder... A gente não precisa esperar que o caos aconteça. Aí tem umas que falam assim, não, mas eu quero fazer terapia, mas meu marido não quer. Não, ele não precisa fazer, faz você. Comece você, né? Você seja uma Agora, faz terapia para você mudar e não para querer mudar ele. Não adianta. A salvação é individual. É individual. Se você fizer terapia, mudar e ele gostar do que ele está vendo, ele vai mudar também. Mas qual é o risco de você fazer terapia, mudar e vocês se separarem? Pronto, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é sobre você, né? Sobre não é sobre o outro. Não. Porque a gente já vem disso preocupado demais com o outro. Que foi o início de tudo, né? Tudo. Você se perde, você se esquece, porque você está preocupado com o outro, com o filho, com o marido, com a casa, com a empresa, sempre com o outro à frente de você. Mas e você? O que você fora seu CNPJ? Quem é você no seu CPF? Quem é você no seu dia a dia? E outra coisa. O que você gosta de fazer como pessoa, sozinha, como mulher, né? Porque todos nós temos, assim como os homens também têm, né? O que ele gosta de fazer, o que ele precisa fazer. E eles têm uma coisa bonita também, entre eles. Eles são amigos. São amigos, são unidos, Eles né? são unidos. São unidos. Mesmo que não se conheçam. A mulher, ela não é unida. A mulher, ela compete o tempo todo contra a mulher. Sim. Isso é feio. É uma competição, uma busca, né? É uma busca. Tipo, nenhuma mulher vai pra academia. Eu vejo, gente, eu sou uma pessoa, assim, eu sou uma observadora. Eu observo todo mundo. Eu olho para todo mundo, eu observo o comportamento humano 24 horas. E observo também. Sim. Mas assim, a mulher vai para academia
não para cuidar do corpo dela, a maioria das vezes, ela fica observando Em a volta, outra, né? em volta, a roupa da A roupa que outra, tá se a outra roupa tá melhor. melhor, se ela tem mais Aham. celulite que não sei quem, que não sei o que É, lá. infelizmente. É o que a gente espera, é que as mulheres se unam mais, né? Porque se a gente fosse mais unidas, ah, E unida de seria verdade, né? unidas Eu vou te contar mesmo, uma né? coisa feia. A minha professora vai assistir isso também, minha professora de bike, uma querida, Uhum. e ela é uma pessoa super profissional. Ela, quando dá aula tá na aula dela, ela vai chamar atenção do que precisa melhorar dentro da postura da academia, na bike, Sim, ela informa qual o roteiro daquela aula, enfim, ela é uma professora. o papel E dela, né? existe meia dúzia de mulher ridícula, né, da academia, que também vão me assistir aqui, tomara, e fala assim, e fizeram o quê? Um motim para prejudicar essa professora, porque reclamaram que ela corrige demais dentro da aula. Gente, E aí eu te pergunto, cadê a sororidade? Será que me chama essa? sororidade, É, né? não tem. Gente, E brincar com, outra, com o o trabalho emprego de uma pessoa que do... precisa, que está ali, e ela não está ali, e elas não foram reclamar dela, porque, e a academia foi chamá-la. É mesmo. E é o papel dela, né? Ela é Ou professora, ela seja, tá ali para elas estão corrigir, né? achando Para ruim que a ensinar. professora coloca limite, que a professora ensina, que a professora corrige, e que a professora não está ali para brincar. Elas são o quê? Da pré-escola? Umas velha fofoqueira que não tem o que fazer, prejudicando uma profissional, uma pessoa que está ali. Então, assim, as mulheres, elas não. Isso um homem nunca faria. É, não. Desculpa. Eu posso falar, eu não sou homem, mas eu tenho 2 filhos homens. Eu convivi com o meu ex-marido 25 anos. Não, o homem não faz esse papel ridículo. Não, é diferente. Eu acredito também que sim. As mulheres, elas não são Tudo bem que unidas. homem, quando gosta de uma fofoca, adora uma fofoca, né? Eu tenho Não que vários não amigos gostem, fofoqueiros. né? É bom, eles gostam, mas assim, eles Ah, não são assim. Desonesto. É uma coisa. Isso é feio, é desonesto, é sorrateiro. é você brincar ali com o trabalho, É né? De outra família, isso. de outra pessoa que tá, né? Que tá ali levando a sério o que tá E a gente já fazendo, sabe que né? nós, mulheres, temos uma dificuldade de conseguir um lugar no mundo mais difícil, por várias questões, né? Para a gente poder se impor dentro do mercado, a gente precisa ter uma postura mais masculina. Eu sei. Eu trabalhei no varejo 35 anos, eu tive a minha empresa há mais de 20 e poucos anos, e eu sempre tive que ter uma postura mais masculina. Eu tenho uma postura mais masculina, então acho que é por isso que eu assusto as pessoas, assim, não é que eu sou masculina de marcha, mas eu sou Sim. masculina de presença. Então, né, e você precisa, porque quando eu ia fazer uma reunião com um grupo de homens, se eu chegasse muito feminina, muito frágil, né, eles Você. montam em cima. E isso não É é porque eles isso. são ruins, isso é porque faz parte do universo, É. né? Mas assim, você já sabe que é mais complicado e você fazer toda essa questão. Então, esse problema da mulher se esquecer, esse problema da mulher ter esse mundo tão esquisito que ela precisa perder tudo para se achar, começa nessas pequenas coisas. Justamente. Numa academia, por exemplo, que junta um grupo de velha que não tem o que fazer, fofoqueira, pé de chinela, para prejudicar a professora, entende? É. Que triste isso, né? Porque acho que, quem sabe, nem todo mundo vai passar, mas em algum momento da vida espero Ela não vai passar que, exatamente por isso, mas né? vai ela passar por algo, porque assim, todo mundo precisa crescer, É. todo mundo precisa evoluir. Isso faz parte, isso não tem por onde. Mas tem E gente que nunca vai crescer, sabia? Tem gente que idade não vai definir isso, não, né? não, idade não define Não, não, nada. O não que vai define é a definir. vivência. Aí, tem quantas pessoas, né, de idade, mas que a cabeça continua. Aí a gente já Então, vai entrar numa outra questão, porque é o que a gente então, mais conhece, o que mais tem? né? Então, essa idade ela não vai definir, né? E infelizmente as mulheres elas não são, né? Deveriam, mas não são tão unidas. E começando pela gente, né? Mostrando essa importância,
né? O quanto é bom você se apoiar, ter amigas, Sabe ter, uma coisa que eu né, acho que toda mulher mulheres. deveria ser? Eu sei que isso assusta, eu sei que é difícil, mas a primeira coisa que toda mulher, eu tô falando de mulher porque é o que eu sou. Eu não posso falar de uma coisa que eu não sou. Mas toda mulher devia ser verdadeira. Uhum. Eu sei que eu sou uma pessoa que você já me conhece há 6 anos. Então, assim, se tem algo que eu não gosto, que eu me incomodo, eu Você sou vai dizer. extremamente verdadeira, sincera, e eu vou falar. E enquanto eu não falar, eu não sossego. Aham. E isso não é bater boca, não é xingar, não é faltar com respeito. Mas se toda pessoa fosse 100% verdadeira, falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não me senti confortável com o que você fez, eu não gostei. Tem É. certeza que você quer continuar sendo minha amiga, ou que você quer continuar namorando comigo, se for o caso de um relacionamento? É porque o outro não tem obrigação de saber o que Não, nos magoa também, né? exatamente. E eu vejo E muito você dá a isso. oportunidade da outra pessoa, Sim, né? trabalhando com muitas mulheres também, eu vejo muito isso, né? De uma vir falar sobre a outra. E eu falo, a primeira coisa, você já falou com ela que isso lhe incomoda? É. Porque você vem dizer para Por que tem essa mim, mas dificuldade, você né? trabalha o tempo todo com aquela pessoa, então diga para ela, ó, não gostei, não quero que você faça mais. É isso. É mais É fácil, simples. né? Nós que dificultamos. Então, desde uma amizade, um relacionamento Tudo, amoroso, o que tudo. for, o outro não tem obrigação de Não. saber o que você gosta, o que você não gosta e como ele deve agir com você. Lógico que tem Sim. situações que são inegociáveis, Tem né? coisa que é meio óbvia, Que né? são isso. Pronto, não é sobre A gente não tá isso. falando do óbvio, a gente tá Mas falando. nós somos diferentes, né? O que me magoa pode não lhe Não, e magoar. o que eu te Então, é falo, ter esse entendimento, né, sobre o e o que outro. eu te falo, quem tem que se fazer obrigado a entender sou eu de estar te falando. E não Justamente. você de estar escutando. Você pode escutar. Então, assim, eu tenho que te falar algo, perguntar se de fato você compreendeu o que eu quis dizer, né? É. E aí a gente desenrola. Agora, a verdade, eu sempre falei assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente verdadeira. Eu tenho vários defeitos, mas assim, quem trabalhou Não, comigo a vida inteira, eu tive já muitos funcionários. E se era uma coisa que eu não tinha, era não falar aquilo que eu sentia, aquilo que é verdade, que me toca. Então eu fiz isso na minha empresa, eu fiz isso na minha casa, eu fiz sim, isso quando eu ia para São Paulo nas reuniões de franqueado. Então todo mundo sabia quando eu tinha algo a falar, era algo que realmente eu realmente, falava. Eu também não vou falar sem ser verdadeiro, forçado, não, sim, entendeu? Agora tem uma pergunta para você aqui. sim. Como é que você pode sugerir que alguém comece a cuidar de si quando a rotina parece não deixar espaço? Quando a rotina aparece, não Né, deixar porque tudo espaço, é uma porque questão. eu acho que tem fases que realmente, principalmente quando acabamos de ter um filho, Ah, não tem espaço não, ali, você não se vê tem. maluca e você quer só tomar um banho e não tem, né? A gente sabe que isso é passageiro, É, deveria ser. Nem todas vivem isso. Tem sim. mulheres que estão até hoje com filhos já grandes, mas vivem em função. Eu acho que sempre tem um espaço, né? E tem que ter, gente, tem que ter um Eu vou espaço. te Se falar. você não, você tem que se organizar, você tem que delegar, você tem que passar para outras pessoas ali funções também, para que você tenha esse tempo para você. Porque se você não cuidar de você, que é a base para sustentar tudo isso, Eu como vou que te falar você uma vai coisa. dar Vai conta, até encher né? a bola aí do meu ex-marido, mas não tem problema. Ele tinha uma coisa muito legal Sim. comigo, assim. Ele sempre me apoiava, ele sempre me empurrava. Uhum. Então, assim, Má, o que você gosta? Aí um dia, um exemplo, aí um dia eu encasquetei que eu queria aprender a surfar para entrar com ele no mar. Minha filha, esse homem foi na loja de surf, comprou minha prancha, comprou leste, comprou roupa de. Eu falei, não precisa tudo isso. Mas comprou tudo, Tudo. comprou a roupa, comprou tudo. Eu entrei, dei duas afogadas e falei, não quero mais, não quero. Mas assim, então ele queria que eu achasse alguma coisa. Ah, eu acho que Sim. eu quero andar de bicicleta. Aí ele comprava bicicleta pra mim. Sim, te Ah, eu apoiava, acho né? que agora eu vou começar a correr. Aí ele comprava o tênis. Ai, mãe, então compra seu tênis. Eu comprava o tênis. Eu Aham. sempre tive, né? Pagava meus cursos, pagava as minhas coisas. Eu não tenho o que dizer desse homem, assim, de me ajudar a tentar me achar.
quando você fala essa questão que quando a gente tem filho, ele era um termômetro para mim, porque a gente sempre teve uma relação muito legal, assim, Sim, aberta, né? afetiva, assim, junto, os dois. A gente sempre teve muita química. E aí o que acontecia? Ele era um termômetro. Quando eu acabava de parir, aquele termômetro já estava assim, tá na hora de eu voltar a me cuidar. Então ele era meu termômetro. Ele já dava a entender que, opa, já estamos chegando perto da data, que já dá para começar, né? Vamos acordar, né? E aí, ele era meu termômetro, então eu nunca me joguei. Para não dizer, assim, o filho que eu mais me permiti ficar acima do meu peso, Sim. demorar para voltar para academia, foi a Gabi. Porque eu já estava com 36 anos de idade, meus filhos estavam na adolescência, então eu estava assim, pirada. Eu estava com uma bebê recém-nascida, a empresa, um monte de coisa, assim, crescendo adoidado, muitas lojas, os meninos na pré-adolescência. Então, ali eu já estava mais velha, então ali eu me larguei um pouco. Uhum. Te permitiu. Mas o meu, então assim, pra mim, Márcia, essa fase de, você pare, é mais difícil, eu não tive isso. Uhum. Porque eu usava meu ex-marido como meu termômetro. Eu te falei, eu sou observadora. Sim. Quando eu começava a observar que ele já estava começando a ficar inquieto. Ou dizer algo, né? Ele nunca falou nada. Nem que eu estava feia, nem que eu estava gorda, mas não precisava, que dava para ver na cara dele, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer assim, ele era meu termômetro, então eu usava esse termômetro para falar. Mas eu esqueci, durante muito tempo, quem eu era, porque na verdade, quando eu casei, eu não sabia quem eu era ainda. Eu casei muito nova, tive muitas responsabilidades. Se perdeu, né? Me perdi. Nesse tempo. Então eu criei um personagem, eu criei uma Márcia, dentro das minhas necessidades. E quando o meu terapeuta virou para mim e falou assim, tá, Márcia, quem você é? O que você gosta de fazer, cara? Essa pergunta tão simples, mas foi tão profunda que eu não sabia responder. Eu não sabia quem eu era sem o meu ex-marido, eu não sabia quem eu era sem meus filhos, eu não sabia quem eu era sem empresa, eu não sabia quem eu era, porque eu era uma pessoa quando eu tinha todo aquele cenário. Quando eu não tive mais nenhum aquele cenário, eu não era nada. Eu não tinha uma profissão específica, eu não tinha uma identidade específica, eu não tinha um hobby. Você se perde, né? Eu não tinha nada. Sabe o que eu gosto muito de fazer, Má? Eu sou do interior de Minas, né? Sim. E todas as vezes, hoje eu aprendi isso e é uma das coisas que eu faço que me dá uma virada assim. Sempre que as coisas aqui estão muito difíceis ou que eu não estou conseguindo lidar com a minha fase agora, eu sempre volto para lá. E eu sempre Isso é importante. Visito, né? Revisito ali, não sei como. Mas isso que você está falando é muito rico. Isso tem acontecido constantemente, porque não consigo ir da mesma forma, mas as fases mais difíceis que eu passei na minha vida, eu queria estar ali. E eu queria estar ao lado das pessoas que realmente me conhecem. Sem ser a dona de empresa, sem ser profissional. São as pessoas que me conhecem por essência, que são a minha base, a minha família, meus primos. Nossa, e quando eu vou para lá, então, eu me reconecto de novo já não tive e me encontro de novo. Olha que engraçado. Então, acho que todas nós temos, talvez não seja a família como eu, de voltar para lá. Aí você vai, né, entender o que te conecta com você. O que me conectou comigo? E quando eu volto, que eu revisito tudo ali, que eu vejo a minha essência, que eu me lembro de onde, aquilo me dá um gás e fala, poxa, essa sou eu não... É engraçado você falar isso. Normalmente, assim, seria o mais óbvio, né? Seria, eu tenho meus pais, que eu amo, tenho, né? Mas assim, como a gente mudava muito de cidade, de estado, eu não tenho um lugar raiz. Sim. Eu tenho as pessoas mas tem as raiz. Pessoas. Mas qual foi o lugar que me reconectou, que eu me reencontrei? Foi com a Virgínia, que é minha professora de yoga. Foi ela, né, que eu conheço ela há mais de 20 anos, foi ela que me fez retornar à minha essência. Olha que foi com ela, foi né? com ela me, né? Então assim, cuidar de si, que aliás é até uma coisa muito importante a gente dizer aqui, em todos os aspectos, não é egoísmo, tá?
é uma Não prioridade, mesmo. até porque, independente de religião, a gente conhece um ser que veio para a Terra, que chama Jesus Cristo, e não importa a religião, ele veio. E ele era um sábio. E ele deixou uma frase dizendo: amar aos outros como a ti mesmo. Então não tem como Você dar amor. você dar amor, você dar entendimento, amizade, tudo, se você não dá para você primeiro. E você só pode fazer isso com você se conhecendo, se aceitando, entendendo suas dores, suas fraquezas, suas sombras, sua luz, sua fortaleza, né? É, muito. Não dá para dar para o outro o que você não tem, né? Então, se você não se ama, não se enxerga, não se cuida, o outro não vai conseguir Não. ver isso em você. Não, e outra coisa, você só E- consegue amar alguém quando você está em paz com você mesma. E você entende que se aquela pessoa não te ama do jeito que você merece, tá tudo bem. Ela realmente não conseguiu enxergar quem você é. E tá tudo certo. Você vai falar, olha, muito obrigada por tudo, foi bom, mas assim, né? Então, os ciclos se Você não vai se encerram, sentir né? rejeitada, você não vai se sentir jogada no lixo, porque você sabe que você não é assim. É só o olhar do outro que não conseguiu enxergar profundamente você, né? É igual relacionamento, né? Eu acho que chega uma fase, o relacionamento ele existe porque vocês estão pensando e mirando na mesma, né? Vocês têm a mesma conexão, a mesma energia e pensam muito de forma parecida para o que você quer para sua É. vida, né? Então eu acho que o fim de um relacionamento ou até de uma amizade, ela se dá quando você vê que aquela pessoa não é mais, Não faz mais parte não daquele faz- contexto, pronto, né? não faz E tá mais tudo parte bem. daquele contexto. E relacionamento acaba assim, né? Tá tudo certo, você escolheu, vocês pensam, mas se passaram 10, 20 anos, você Sim. é diferente de quem você começou e ele também. Sim. E tá tudo bem se acontecer no meio daquele caminho de vocês tomarem né, posições diferentes, escolherem coisas diferentes e não mais conseguirem se alinhar quanto a isso. Exatamente. Da mesma forma que eu tenho amizades que são minhas amigas há 20 anos e eu tenho amizades que são, né, pessoas recentes que E que estão na fazem- mesma é. busca da mesma caminhada que eu hoje, da minha espiritualidade hoje, da minha essência hoje, de quem eu quero, né, e estou me tornando cada dia mais, que é a minha busca. E tá tudo bem, são pessoas queridas É que eu companheiros de amo. jornada. São companheiros de jornada. E tá tudo bem, nada é para sempre, nada né? para sempre. E aí é que eu coloquei algumas formas de diferentes mulheres de esquecerem de si. Eu dei alguns exemplos aqui, eu vou fazer uma colinha, porque eu tinha escrito bastante coisa, né? Por exemplo, a irmã mais velha, né? A irmã mais velha, em alguns casos, é aquela que cresce ouvindo assim: você precisa dar o exemplo, né? Cuidar dos seus irmãos, né? Vi muito. Você é a responsável, né? Uhum. Sem perceber, acaba aprendendo desde cedo que ela não é prioridade, né? A tia que nunca constituiu a outra família, né? Por quê? A própria família, né? Outra própria. Porque é aquela que ficava cuidando dos sobrinhos, ou ficou cuidando dos pais, e aí foi passando o tempo e ela acabou mesmo não se relacionando com ninguém, não constitui ninguém, né? A profissional que eu falei, que é aquela mulher que está sempre buscando, né? O auge da profissão, esquece os outros pilares de si mesma, né? Acontece muito, né? E aí eu coloquei aqui como é que a gente pode ajudar essas mulheres a não esquecer de si. A gente, que eu digo, a sociedade, né? Como é que os pais podem ajudar as filhas a crescerem sem que isso aconteça, né? Incentivando a construir a própria história. Ou que se acontecer, que ela consiga voltar, Sim. né? Porque em alguma fase a gente se deixa mesmo. Faz parte. Faz parte, não mas dá ela pra... não pode perder a essência dela, que ela saber que existe um lugar para ela retornar. Justamente. Né? Sim. Respeitar as próprias escolhas, né? Saber, é aquela coisa assim, o saber dizer não, falar sim quando isso te machuca, é um não que você precisa dizer, né? E dizer não é difícil. Só que quando você aprende a dizer não, cara, isso é tão libertador. E você pode falar um não com educação, né? Estou aprendendo, viu? Cara, eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu sempre tive essa dificuldade de dizer não. Eu vou te falar, hoje, eu nunca tive muita dificuldade de dizer não. Eu sei. Eu sou bem... Mas eu tive. Mas
eu acabei, a vida obriga você a ser mais assim política, né? Então você às vezes diz sim querendo dizer um não desse tamanho. E aí, quando você aprende a dizer não para determinado, porque assim, o meu problema não é dizer não para os outros, meu problema era dizer não para algumas pessoas. Sim. Toda pessoa que eu tenho um vínculo afetivo, Você não consegue não eu dizer tenho essa não. dificuldade de dizer um não, né? Mas quando eu consegui quebrar isso e não dizer não por rebeldia ou por maldade, porque realmente eu não queria. Aquilo não ia me trazer Alegria, né? alegria, ia me Nossa. machucar. Sim. Cara, É muito bom, né? nossa, isso é muito Eu tô libertador. aprendendo a fazer isso hoje. É um peso que você E tira. estou tirando, assim, amiga, um peso Ai, muito bom. enorme, porque a minha dificuldade sempre foi dizer não. É muito bom. E agora eu faço isso. Quando é algo que eu realmente preciso, eu peço um tempo, não digo na hora. É isso, não responde porque na hora. eu sempre tinha, não, faço. É. Eu falava, poxa, vai me atrapalhar, vou É. fazer isso, não Você poderia. quer ser legal, Aí boazinha. Pronto, aí eu já não queria ser deselegante de novo, de dizer, hoje não, falo, olha, deixa eu pensar. Isso eu aprendi também na terapia, né? Porque eu sempre falava assim, mesmo me doendo, não podendo, hoje não, hoje ou algumas coisas eu já consigo mesmo, não, cara, obrigada, não sei o quê. Ou então, falando, vou pensar. Vou pensar e te respondo. Isso. Depois eu te mando uma mensagem, em outro momento a gente conversa e isso é muito bom. Hoje me dá muito mais... E assim, é isso, é você nem tudo precisa ser dito na hora, no tempo do outro. A gente vive também um tempo na sociedade que tudo tem que ser na hora. Não. Eu sou de uma época que tinha telefone de gancho, e você ligava, você não sabia quem ia atender. Você Sim. mandava carta e só Deus sabe quando a pessoa ia responder de volta. Quem ia responder, e você, né? você ia vivendo. Você não ficava lá esperando, você ficava na expectativa, mas não deixava de viver. Hoje não, hoje é tudo... Tudo tem que ser hoje, você tem que responder agora, você tem que dizer não na sei o quê, mesma por que você não hora. falou? Não. Então, essa tua tática, ó, para quem ainda tem dificuldade de dizer não, usa isso, fala, me dá um minuto, deixa eu pensar, né? Depois eu te respondo, ou não responde na hora e fala, olha, eu não vi. Sei lá, qualquer coisa. Obrigado, né? Não. Né? É isso. E aí tem uma reflexãozinha aqui final, para a gente não se prolongar muito, eu nem sei nem quanto tempo deu aqui, mas eu acho que a gente já tinha muito o que falar, não sei se tem mais alguma coisa que você queira abordar aqui. 30. Que eu acho que a maior demonstração de amor, né? Eu acho que não é pedir para uma mulher fazer algo por você, né? Isso, seja uma mãe, seja uma amiga, tal. Seja você ajudá-la a lembrar que ela é importante. Então, acho que para alguém que quer demonstrar amor para uma mulher, seja em relacionamento, seja em amizade, é não deixá-la esquecer quem ela é, não deixá-la se esquecer. Eu tive essa demonstração de amor muitas vezes. Pronto, que bom. Né? Mas eu não estava pronta para receber. Eu não entendi. E eu sou verdadeira sobre isso. Eu acho assim, ó, eu recebi muitas demonstrações de amor para eu não me esquecer quem eu era, para eu cuidar de mim, mas eu não queria ouvir. Por quê? Por imaturidade, ou porque eu achava que eu era dona da verdade, ou porque eu achava que eu não precisava, que estava tudo sob controle. Que bom que você vê isso hoje, né? Eu vejo. Pode. E aí, o que acontece? A espiritualidade maior, enfim, Deus, o universo, falou, ai, quer saber, ela é muito teimosa. Eu vou. Eu acho que a gente vai dar um peteleco nela para ver se ela acorda, porque ela tem muita coisa mais além e assim, se não fosse tudo isso que aconteceu comigo, eu não teria realmente olhado para mim, eu não teria me cuidado, não tô falando fisicamente, porque isso eu nunca deixei de me cuidar. Fisicamente, eu tô falando né? assim, A gente tá falando de muitos cuidados. cuidado né? espiritual, cuidado meu mental. Eu teria sucumbido. A mulher, quando ela encontra a sua espiritualidade, é outra coisa. Ela nunca mais aceita Não. e volta para onde ela já esteve ali. Uma vez que você descobre a importância, né, de você se conectar com o divino, seja com o que você quiser dizer, é transformador, né? E em algum momento que
que passa, que você se esquece, porque eu sempre, né, É. fui muito espiritual e por um tempo eu deixei de desacreditar mesmo, de acreditar, né? De Sim, acreditar sim. e não prestar mais atenção nas coisas. E quando a torre, quando desmorona tudo, é que você vai buscar, né? Em Deus, sei lá, na igreja, onde você quiser ir. E Não, e geralmente normalmente a gente vai faz por vários isso. caminhos até chegar no que a gente Pronto. escolha, né? E aí você. E que bom, né? Que nós temos muitos caminhos para escolher, para te levar para o E centro, lembrando, né? Que é Mar, Deus acima que de nada é tudo, né? castigo, que Não. nada não é sobre castigo, não é sobre. É Sim. sobre a gente mesmo. Sobre escolhas mesmo. E A tá gente tudo bem. precisa parar de colocar que tudo é Ou castigo, é karma, ou é castigo. karma. Não. Às vezes é você mesmo escolhendo errado, não observando, não Aí seu prestando eu atenção, superior, que é muito né? mais inteligente do que você, porque você é um fragmento, falando, ó, peraí, Márcia, porra, não acredito que você fez isso, Justamente. né? Às vezes eu volto no meu passado, né, nas coisas erradas que tiveram que acontecer mesmo, que eu não prestei atenção. Eu falo, gente, estava o tempo todo ali, só que eu não estava pronta Não para estava ver, pronta. ou teimosa demais Isso. para aceitar, para querer ouvir, entender. E aí a vida faz isso com você, te desmonta. E que bom, te tira daquele lugar e te coloca em outro. E aí você tem dois caminhos, ou você fica no vitimismo, na lamúria, ou você enxerga aquilo como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, foi o que eu fiz e que você fez também, né? Então, estou tendo uma nova oportunidade de ser uma pessoa ainda melhor, Isso. né? E de entender tudo o que me aconteceu e trazer isso para minha vida e para pessoas próximas para a quem mim quiser também, né? Para quem quiser ouvir, para quem não quiser, tá tudo bem. A gente está aqui para falar, a gente está aqui para contribuir de alguma forma, né? Mas a gente também não pode obrigar que as pessoas queiram escutar. Isso também é um livre-arbítrio. Como tiveram pessoas, provavelmente, que estavam prontas a falar e a gente não estava pronta para escutar. Tá tudo bem. Né? Se a gente fizer uma linha do tempo, que nem você falou da sua vida, quantas coisas a gente já conquistou, quantas coisas a gente conseguiu passar, como a gente amadureceu, Muito. né? Se eu fosse hoje olhar, se eu fosse olhar para a Márcia de 3, 4 anos de idade, eu ia falar para ela, Márcia, tem muita coisa que você vai fazer, mas deixa eu te contar, por aqui você não... Isso aqui vai acontecer, mas faça mesmo assim, porque vale a pena, porque vai ser seu aprendizado. Isso. Entendeu? Não desiste isso disso. Não mudaria. Acho que tudo né, o que nos aconteceu nos torna quem somos Exatamente. hoje. E tá tudo certo. É isso aí. Se encontrar de novo, viver a sua fase. Acho que nós estamos na fase da descoberta e cada dia dessa busca, né, pela espiritualidade, pela paz, pelo essa oportunidade que o planeta Terra tá tendo de enxergar as coisas de uma outra forma, como nunca foi antes. Sim. Né? Só não enxerga quem não quer. Tá tudo E claro. pedir, antes da gente ir embora, pedir para essa mulherada que nos escuta, não importa a idade, se é adolescente, se é criança, se é madura, não importa. Parem de olhar para uma outra mulher com aquele olhar de competição ou de desdém. De crítica, né? Mulheres que aceitam que os companheiros atuais critiquem as mulheres anteriores, não se gospe no prato que come. Né? Isso diz muito sobre eles, né? Isso diz muito sobre ele, né? Porque se ele tá falando mal dela, ele vai falar mal de você também. Ou você acha que o que ele fez com ela não vai fazer com você também, ou até pior. Então, parem, não é para ser amiga, não é para ficar lambendo ninguém, mas parem de achar que a culpa é da outra e a mulher tá sempre errada, né? E cair nesse erro de falar mal, de criar situações que prejudiquem a outra, ou aquilo que a Mayara disse, né? Quando você tem uma dificuldade com alguém, a dificuldade de chegar para a própria pessoa sem ser agressivo. Uma comunicação não violenta, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, se não, estudem sobre isso. Eu sou formada, inclusive, tenho certificado sobre isso, e eu precisei estudar sobre isso, porque eu sou uma pessoa agressiva. Eu sou agressiva. Eu sou agressiva, então eu precisei aprender a falar de um jeito diferente. Não, né? E falar aquilo que te incomoda. Não consegue, escreve.
Olha aí, ó, escreve um verdade. É uma bilhetinho, um forma texto. também. Hoje em dia tem inteligência artificial que ajuda a reformular textos para que É você consiga, né? fantástico, Então, gente, né? a gente está num mundo maravilhoso da comunicação, então não tem mais como errar. E é isso, eu queria agradecer a audiência de vocês, a oportunidade de estar aqui, agradecer a Maiara, minha querida amiga. Eu que A gente agradeço. vai, com certeza, ter a oportunidade de fazer outros encontros. Eu quero ver se a gente consegue juntar Sim, mais gente para a gente fazer outros episódios sobre mulheres, mas também sobre outros assuntos. E é isso. E eu gostaria de deixar aqui um recado que antes da gente se preocupar em olhar para fora, olhar para o outro, a gente não esquece a quantidade de dedos que estão apontando sempre para nós. E isso não é uma crítica, isso é uma oportunidade da gente se olhar, de se enxergar, de se acalmar, ter a mesma paciência que você tem com alguém, ter com você também, a empatia do seu aprendizado. Né? A gente não tem empatia com a gente mesma, né? A gente se cobra demais. Então, acho que era essa mensagem que eu queria deixar aqui. E deixo agora com a Maiara, se ela quiser falar mais alguma coisa. Sim, eu te agradeço pelo convite. É sempre bom estar conversando com você. Essa troca nossa, né, acontece muito no nosso dia a dia. E tenho certeza que a gente vai poder chamar a atenção de muitas mulheres. Tem um monte de amigas que estão até ansiosas para nos ouvir. E agradeço muito pela oportunidade, pelos ensinamentos, né? Como é bom você ter amigas, assim como você, né? Que te colocam para frente, que te incentivam. E é isso, gente. Nós podemos ser mais unidas, né? Nos abraçar mais, nos ajudar mais. Então, quando você se conhece, é transformador. Então, busque se conhecer, né? Busque os caminhos para que isso aconteça. Tá tudo dentro de você e você vai descobrir aí talvez uma versão que você nem imaginava ainda melhor, Com viu? certeza. Eu conheço mulheres que descobriram hoje, depois dos 50, 60 anos, e que está sendo lindo, Sim. né? Tenho próximas a mim. Sim. E que bom que isso pode acontecer em todas as nossas fases, em qualquer idade. Exatamente. Viu? Exatamente. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Gratidão.